que nós começamos a estudar a igreja antes mesmo da fundação da igreja. Pois é, não sei se você já reparou na sua Bíblia, mas entre o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e o primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus, existe uma página em branco. Se você deseja aprender mais sobre essa página em branco, tem um vídeo no nosso Instagram do Solos falando só sobre essa página em branco. E bom, o Antigo Testamento, ele é dividido do Novo Testamento por essa página em branco que está na nossa Bíblia. E o que essa página em branco nos traz sobre a igreja? Bom, Paulo em Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz que o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio na plenitude dos tempos. Ou seja, Jesus Cristo ele não pousou, ele não nasceu em qualquer data. Jesus Cristo, ele não veio ao mundo simplesmente por uma mera vontade. Pelo contrário, Cristo ele vem ao mundo em uma época precisa, conhecida como plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos foi a preparação para a chegada do Evangelho na Terra. E o que acontece na plenitude dos tempos? Bom, como eu disse, entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus existe uma página em branco. Essa página em branco, ela tem alguns nomes dentro da teologia. Alguns chamam essa página em branco de período interbíblico, que é o título do livro do Enéas Togini. Ele vai falar apenas sobre essa página em branco nesse livro. Outros chamam essa página em branco de período intertestamentário, mas eu, de forma simples, costumo chamar essa página em branco de silêncio de Deus. Não é que Deus colocou uma fita na boca e falou, não vou falar mais nada com ninguém, não vou falar mais com ninguém, estou me isolando. Longe disso. É que nesse período de 400 anos, Deus não levantou nenhum profeta, nenhum homem, nenhuma mulher para escrever algo da parte dele para deixar a humanidade. Ou seja, é considerado como um período de silêncio profético na humanidade. E o que acontece nesse período? A Bíblia não relata, a Bíblia não fala, a Bíblia não diz informações sobre esse período, mas a história diz. A história nos revela o que acontece nessa página em branco. Bom, o que acontece nessa página em branco? No ano 331, um jovem que estava ali por volta dos seus 20, 23 anos, lá na Grécia, ele assume o império do seu pai, o Império Grego. E bom, o que esse jovem vai fazer? Esse jovem vai começar a estruturar um grande exército. E esse exército vai começar a se espalhar pelo mundo. Esse jovem se chamava Alexandre o Grande. Eu tenho certeza absoluta que você já escutou esse nome em algum momento da sua vida. Alexandre o Grande, ele faz parte do cinema, ele faz parte das histórias. Alexandre o Grande é um ícone no mundo. Eu tenho certeza que você já ouviu falar o nome dele. Mas quem foi Alexandre o Grande? Alexandre o Grande foi um jovem conquistador. Para você ter noção, ele saiu da Grécia, alcançou a África, alcançou a Europa, alcançou a Ásia, alcançou a Mesopotâmia e ele encerra a sua empreitada militar na Índia. Alexandre o Grande, ele foi um grande conquistador, o seu nome já é subjetivo, porque ele consegue sair da Grécia e chegar na Índia conquistando tudo por onde ele passava. O exército de Alexandre o Grande simplesmente era impecável, indestrutível. Alexandre o Grande não perdia batalhas facilmente. E por isso, ele consegue conquistar o mundo inteiro, com exceção de uma parte da África, América do Sul, América do Norte e Oceania. Isso ele não alcançou. Mas de resto, meu irmão, ele alcançou tudo. O cara era indestrutível. Mas bom, o que isso tem a ver com a história da igreja? Quando Alexandre o Grande passava pelas regiões conquistadas, ele deixava consigo o helenismo. E calma, helenismo, embora seja um nome difícil, é bem simples de compreender. Alexandre o Grande era grego. E por onde ele passava, ele deixava consigo a sua cultura. E não apenas a sua cultura, ele deixava consigo o seu idioma. Ou seja, agora a Europa está falando grego, agora a Ásia está falando grego, agora a Mesopotâmia está falando grego, agora uma parte da África está falando grego. Ou seja, o mundo inteiro está falando grego, porque Alexandre o Grande passou por essas regiões e deixou o seu idioma instaurado. E eu não sei se você já percebeu, meu irmão, mas em qual idioma está escrito o nosso Novo Testamento? O nosso Novo Testamento está escrito em grego, porque Alexandre o Grande dominou as regiões do contexto bíblico. Ou melhor dizendo, as regiões do contexto bíblico foram alcançadas pelo helenismo. Ou seja,
agora o mundo inteiro, falando apenas um idioma, você não concorda comigo que a pregação do evangelho se torna mais fácil? Com o mundo inteiro, falando um único idioma, a pregação da palavra de Deus se torna acessível em qualquer região da humanidade. Ou seja, Deus, ele vai movimentando as peças desse tabuleiro para a preparação da chegada do cristianismo. Mas, gente, Alexandre o Grande não era de ferro. Alexandre o Grande não era indestrutível também. E ele vai morrer bem cedo. Antes dos 40, Alexandre o Grande capota, morre e deixa de existir. Quando Alexandre o Grande morre, o seu império é dividido em algumas partes, em 4 partes. O seu império é fragmentado. Com isso, o Império Grego-Macedônio, ele perde o seu prestígio e ele perde a sua influência. Com isso, chegando quase perto do 1º século, uma monarquia que depois se tornou república decide virar um império. E que império seria esse? O Império Romano. Gente, vocês não têm ideia. Quando nós falamos sobre a história da igreja, é impossível não citar o Império Romano. Afinal de contas, o Novo Testamento se passa em contexto de dominação do Império Romano. Afinal de contas, gente, o Império Romano, ele foi o maior império que já existiu na Terra. Ele durou 500 anos. E o Império Romano foi a mesma coisa. Ele sai de Roma e começa a conquistar a Grécia, começa a conquistar a África, começa a conquistar a Europa, conquista uma parte da Ásia, conquista uma parte da África. Tudo aquilo que Alexandre o Grande tinha conquistado, o Império Romano vai lá e reconquista. E o que acontece, gente? O Império Romano, ele começa a desfrutar de uma prosperidade chamada de Pax Romana. E o que foi essa Pax Romana? O Império Romano estava próspero. E com isso ele começa a construir milhares e milhares de estradas. É por isso que tem aquele famoso ditado, que todos os caminhos levam a Roma. Era por isso. O Império Romano estava tão rico, tão rico, tão rico, que ele começou a construir milhares de estradas. Os imperadores imaginavam, estou construindo estradas para levar as minhas mercadorias, estou construindo estradas para o meu exército passar. Mal esperavam os imperadores que essas estradas estariam abrindo caminhos para a igreja de Jesus. Pelas estradas que o Império Romano construiu, Paulo e Barnabé chegaram na Galácia. Pelas estradas que o Império Romano construiu, Filipe chegou em Samaria. Pelas estradas que o Império Romano construiu, Paulo, Silas e Timóteo andaram pela Macedônia. Ou seja, o Império Romano ia construindo estradas, mas na verdade eles estavam abrindo caminho para a pregação do Evangelho. O Império Romano também, na sua prosperidade, começou uma prática de viagens marítimas. E com isso, a igreja aproveitava esse barco para enviar os seus primeiros missionários. Ou seja, isso é plenitude dos tempos. Foi uma preparação no contexto mundial para a chegada do Evangelho na Terra. O mundo inteiro está falando um único idioma, ou seja, a pregação se torna acessível a todos. O mundo inteiro está repleto de estradas, ou seja, caminhos para a igreja trilhar. O mundo inteiro agora está navegando. Perfeito. Método para enviar os primeiros missionários. A plenitude do tempo foi isso. Foi uma preparação no contexto mundial para a chegada do Evangelho. Então, a igreja, ela chega na história com um cenário preparado. O mundo estava falando um único idioma. Estradas sendo construídas por todo mundo. Viagens marítimas já no seu ápice. Então a igreja ela vai desfrutar inicialmente desse período de preparação no cenário mundial. E aí que nós entramos na inauguração da igreja. Nós geralmente dizemos que a igreja ela foi fundada por Jesus Cristo. Isso é um ponto unânime entre nós evangélicos. Mas eu tenho o costume de dizer que a festa de inauguração da igreja foi em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Nós podemos dizer que a igreja apostólica começa oficialmente aqui. Bom, gente, eu não vou entrar em méritos aqui, porque a igreja apostólica ela é acessível a todas.